Olá para vocês, vamos aqui abrir mais um momento para tomar contato com os indivíduos vegetais mais preciosos que nós temos aqui no bioma do Cerrado. E não é apenas no Cerrado, né? Nas matas de transição, Cerrado e mata propriamente dita, né? Também tem babatimões ou primos dele, né? De várias espécies. Aqui no Cerrado nós temos mais ou menos umas 3 variedades que eu tenha conhecimento tradicional. Mas deve ter até mais para quem tem conhecimento botânico mais profundo, vai relatar outros primos. O fato é que ele é um esquinodendro, né? E pode ser a distrigens ou o esquinodendro babatimão, que eu gosto mais dessa nomenclatura do Martius, porque ele usa a nomenclatura popular. Todo mundo, pelo menos a nível do campo, né, conhece o babatimão. Tá? Não apenas pelo grande uso, né, pelo uso largo que tem do ponto de vista medicamentoso, mas porque o próprio nome, alguns nomes populares disso, né, por exemplo, um nome popular reporta exatamente ao que ele faz de mais talentoso, que é a Recupera a Virgem. E isso não por acaso, né? Por quê? Porque todas as mulheres que têm uma pitose de trato ginecológico, né, ficam com a vulva laxa, ficam com continência urinária ou urgência urinária, isso é uma doença mais feminina, né, um acometimento mais feminino, tem grandes ganhos em fazer banhos de assento ou lavagens ginecológicas com a tintura de babatimão. E como ele é um grande doador do princípio ativo dele, então não precisa nem fazer chá, é só botar na água, deixar lá aí uma meia hora que a água já vai ficar totalmente vermelha. Não tem nenhuma dificuldade. Então, para uma mulher conseguir fazer um banho de assento com isso aqui é extremamente fácil, é só ela ter a casca disponível. Esse aqui é o babatimão de folha gordo. Tá? Tem aquele primo dele que tem a folha bem pequenininha, tem outro que tem uma folha um pouco mais estreita, né? Mais compridinha. Enfim, mas todos são esquinodrendos, né? E doadores fantásticos aí desses elementos taninosos cicatrizantes. Mas obviamente existem maneiras de você extrair o princípio ativo com mais concentração, né? Com mais elegância, vamos colocar assim, do ponto de vista dos processamentos. Né? O primeiro uso disso, no passado, quando né, a indústria dos curtumes e a indústria dos couros em si, né, dos vestuários, dos calçados e etc., não tinham muito aporte tecnológico, quem fazia o curtimento desses couros como um todo eram plantas que exibem a qualidade do babatimão, ou seja, que tem altas concentrações de tanino. E aí vamos colocar o babatimão como o campeão, como doador de elementos taninosos. Tá? Isso do ponto de vista industrial, então tem esse tipo de importância, né? Ou seja, o que é o tanino? É um princípio ativo complexo que retira a água das substâncias. Então ele é um secativo, ele é uma substância que consegue controlar o nível de fermentação de qualquer tecido biologicamente ativo, né? Por retirar água e por emprestar a esse sistema uma qualidade que torna esse tecido, essa substância, esse substrato, impróprio para consumo dos micro-organismos que normalmente fazem o processamento de qualquer substância orgânica que esteja aí na natureza. Então o apodrecimento, a fermentação, a degenerescência estrutural e biológica dos tecidos orgânicos, né, são extremamente bem controlados pela presença dos substâncias taninosas. Isso significa um ganho do ponto de vista industrial extremamente valioso. Tá? Por isso, no passado, as plantas taninosas tinham até muitas ameaças de extinção em determinadas áreas, porque o uso era muito intenso. Né? Não havia sucedâneo, não havia uma coisa sintética que pudesse substituir. Né? Felizmente, a indústria química evoluiu, produziu muitas outras coisas com mais ou menos as mesmas qualidades, e aí deixaram as plantas em paz. Né? Ficou para nós que precisamos delas vivas, não só porque são indivíduos belíssimos, né? Que obviamente merecem respeito só pelo fato de estar vivos, né? Mas também porque são indivíduos que estão aí colocados como parceiros para melhorar a qualidade de vida da gente. Tá?
Então fica colocado que o babatimão, a distrigens ou babatibam, ele é um doador de tanino e chega a tal ponto de, basicamente, quando você extrai a entrecasca, que é onde tem a maior concentração, você tem lá de 30% a 40%, 35%, 37%, vai depender da idade da planta, de qual é a variedade e tal, mas é muita concentração, né? Então, e facilmente extraível, tá? Chega a ponto de, os princípios corantes que tem aqui, que basicamente oscilam entre o amarelo e o vermelho, com quantidades de azul relativas, né? Serve até para escrever, para ser usado como tinta. Os povos indígenas e os povos mais afastados, né, eles, como têm pouco acesso a tintas industriais, eles usam ainda, né, usam o genipapo, usam o urucum, usam o babatimão, usa a jabuticaba, usa a aroeira, tudo como fonte de elementos corantes, né? E para nós é muito importante isso também, porque os elementos corantes também são biologicamente ativos para recuperar pigmentações que nós temos que ter no nosso sistema para poder nos proteger dos elementos aí ecologicamente mais agressivos, né? Então, para falar do babatimão, eu até fiz aqui, né, uma feridazinha que a gente pode renovar, só para vocês perceberem como é fácil. Aí, ó. O que nós temos aqui? Tem uma casca externa que é fibrosa e inerte. Inclusive ela tem alta concentração de lignina, então ela é resistente a fogo. Como é uma árvore do cerrado, ela sabe que vai ter que lidar com o fogo. Então quanto mais a parte baixa da planta é examinada, mais presença de lignina a gente encontra, porque a lignina é uma molécula extremamente resistente à caloria, né? Então ela não pega fogo. Às vezes queima, fica preta por fora, mas você vai lá e lava ou raspa e a árvore está perfeita por dentro, né? E na medida que as partes aéreas vão sendo integradas na planta, você tem menos presença. Então essa casca externa ela não tem valor fitoterápico, tá? Então não é isso que você quer. Você quer algo que está abaixo da casca externa, está vendo aqui? Ó, aqui tem a transição. A casca externa, essa parte vermelha é a entrecasca, que é o que você quer, tá? E mais para dentro, numa terceira fase, aí você já tem o caule, né, interno propriamente dito. Quando a ave é de maior porte, né, esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo relativamente jovem, tá? Deve ter em volta de uma década e meia de vida. O cerrado ele é um substrato nutricional pobre, né, então as plantas demoram muito a vegetar, né, então em que pese ele não vai crescer muito, a gente sabe que ele é jovem porque o tronco é delgado, é fino e não tem muitos galhos, enfim, tem as características da planta não estão prontas, né? Quando a planta é mais antiga, ela tem mais idade, aí os galhos são bem encorpados, atingem um porte mais ou menos desse tipo, desse nível aqui. Quando estão desse tamanho, a casca é mais fácil de retirar do que de um galho jovem. Mas esse galho aqui, apesar de ser jovem, ele já serviria, né? Se você corta ele aqui, tira a folha, toda essa parte aqui você já pode retirar a entrecasca, né? Ah, mas como é que vai retirar essa entrecasca? Quando você seca, né, os talos, a casca ela tende a se despregar com mais facilidade. E ele seco não perde as atividades biológicas, tá? Pelo contrário, perde água, concentra as atividades biológicas. Então é uma planta que vale a pena secar. Como ela é muito lenhosa, muito fibrosa, a técnica de secagem admite uma insolação direta. Então você vai pegar os talos, corta aí no tamanho que for conveniente e bota no sol direto. Bota lá numa esteira, numa bandeja, num balcão, onde ocorre a insolação direta. Ela aguenta bem isso aí. E vai, né, aqui no cerrado, como é sempre muito seco, isso aí ocorre, a dessecação ocorre aí no máximo 10 dias, né, já está em ponto bom de você processar. Aí você retira a casca e processa, ou seja, normalmente moe. Faz uma moagem para 1 grama, mais ou menos 4, 3, 4, né? Ou seja, é de mediano para fino. Não é como outros extratos vegetais, onde o grano pode ser tão fino, senão você começa a perder
os elementos voláteis. Aqui não, o que nos interessa são os elementos taninosos, resinosos e mucilaginosos. Todos eles são passíveis de serem cristalizados na medida que você tira a água. Tá? O nível de volatilização é baixo, você não perde muito, pode secar direto no sol. Depois de seco, moe, aí você tem lá um substrato vegetal de extrema categoria para fazer o quê? Para resolver feridas, para resolver infecções, para resolver processos inflamatórios, para resolver processos irritativos tegumentares. Olha quanta coisa, tá? E aí vamos também colocar os parâmetros no lugar. A atividade dos taninos enquanto elemento antibiogênico ou antibiótico, existe uma certa distância entre esses dois conceitos, não é muito grande. Então ele não é bom para, como por exemplo, antisséptico, no sentido de ir eliminar micro-organismos. Mas ele será muito bom como coadjuvante numa atividade antibiótica, por quê? Porque ele vai modificar o volume de água do tecido que está infestado pelo micro-organismo. E obviamente todo micro-organismo sabe escolher a sua casa, né? Ou seja, ele precisa de acidez X, ele precisa de um volume de água Y, ele precisa de uma temperatura Z, né? Ou seja, ele precisa de condições que sejam ideais para ele poder se multiplicar e estar bem ali. Quando você aplica elementos taninosos, você modifica todos esses parâmetros. Então o tanino não ataca o bicho, não é tóxico para o elemento invasor, mas ele é modificador do ambiente, então acaba que o ambiente fica não bom para aquele elemento invasor. O bicho se muda, ok? E isso é uma atividade extremamente bem equilibrada dentro do sistema, de tal forma que a naturopatia, onde se encaixa a fitoterapia, ela busca princípios ativos antibiogênicos e não antibióticos, porque os antibióticos atuam diretamente em cima do tecido vivo, eliminando os organismos vivos e não mudando as condições. Então eles são muito invasivos, eles são muito violentos, eles são muito agressivos, e se não houver uma dosagem muito fina, ele acaba atingindo a dose tóxica com muita facilidade. Como, infelizmente, né, a dosagem é customizada e não existe dentro da praxis médica o olhar para a customização das estratégias clínicas, acaba que as pessoas se intoxicam com antibióticos o tempo todo na medida que tem necessidade de tomar. Né? Vários prejuízos hepáticos, estomacais, renais, enfim, sistêmicos de uma forma geral, porque não ocorre aquela dosagem, né, muito precisa que seria para somente aquele indivíduo. Já quando você pensa numa atividade antibiogênica, aí a coisa muda, porque você vai mudar parâmetros que facilmente o organismo consegue recuperar. Então depois que se eliminou a infestação, facilmente o organismo volta para o pH certo, volta para o nível de umidade certo, volta para a temperatura certa, e aí os efeitos que seriam deletérios, que seriam não desejáveis, né, ditos iatrogênicos, eles são mínimos ou ausentes, de tal forma que uma terapêutica feita com elementos desse tipo é extremamente segura e extremamente confortável, né? Não adoece ninguém, feito com o mínimo de conhecimento. E aí entra o babatimão, como doador de elementos vários taninosos, antibiogênicos, né? E que tem uma atividade adstringente importante. Quando a gente fala em atividade adstringente, a gente está falando em sequestro de água. E aí por isso mesmo ele é um anti-inflamatório, né? Ardor, calor, rubor são as três grandes características da atividade inflamatória. O ardor promovido por reações químicas e de combate às infecções ou aos problemas que estejam acontecendo naquele tecido, de dentro para fora. O rubor, por quê? Porque o nível metabólico de todas as células aumenta muito, então isso produz calor e ocorre ali uma febre, né? Um estado febril que pode ser localizado ou sistêmico. E o rubor é por quê? Porque para que isso aconteça em alta intensidade tem que levar muito líquido para essa parte, né, que está com esse problema inflamatório. E normalmente um dos líquidos que vão é sanguíneo. Então fica vermelho, fica quente, fica ardível, sensível, né, dolorido. E inchado, edematoso.
Então aí entra novamente os elementos taninosos, para controlar dor, calor, rubor. Então os processos inflamatórios, não porque isso aqui seja anti-inflamatório do ponto de vista de eliminar a capacidade dos tecidos de gerar as condições inflamatórias tentando resolver problemas, mas porque ele sequestra água, tá? Ele retira água, ele é um secativo. Então quando você tem essa atividade aí, você controla os edemas, controla o nível de inflamatório e torna, obviamente, a resolução do problema que está acontecendo ali, que pode ser desde um traumatismo, passando por uma infecção, indo a um processo autoimune, né, de maneira bastante interessante. E mais, com atividade biológica equilibrada. Então ninguém vai ter uma hepatite porque fez uma compressa com tintura de babatimão, que seja aquosa, ou alcoólica, ou glicólica, ou lipídica, né, porque as gorduras também conseguem fixar os elementos taninosos. Então isso aí é uma vantagem do ponto de vista medicamentoso extremamente importante. Para os terapeutas é um sossego tratar com isso. Porém, infelizmente, tem aqueles curadores que, por falta de condições, vamos imaginar, de formação, ou, enfim, não tem a informação certa, eles acabam exagerando. Como eles querem, eles entram na ansiedade do paciente de chegar à cura, né, chegar ao conforto de ter eliminado o problema que estava angustiando, eles acabam tentando aplicar o máximo possível para curar o mais rápido possível, para cicatrizar, por exemplo, o mais rápido possível. E aí mora um problema. Por quê? Porque não apenas por ser um elemento secativo, antibiogênico, adstringente, o tanino atua. Existem outros componentes no princípio ativo desta planta e outras plantas taninosas que fomentam a produção de tecido de granulação. Isso significa que o quê? Todas aquelas estratégias que o corpo tem para fechar feridas aumentam. Então, por exemplo, para formar uma primeira pele, né, que seria um penso biológico, para tapar uma ferida de um queimado, né, de uma região queimada, que foi uma queimadura de 3º grau, por exemplo, né, o corpo, né, vai incrementar, se não houve perda da matriz granulatória, o tecido de granulação vai se multiplicar ali em questão de horas e ele vai fazer uma primeira película 24, 48 horas, miseravelmente 72 horas depois, já tem lá uma primeira providência para tapar a ferida. E por que precisa ser assim? Porque o nível de infestação é absoluto. Existe uma miríade de micro-organismos que estão só esperando uma oportunidade para entrar dentro do corpo e fazer lá uma infecção, né? Então, feridas são janelas abertas de maneira descontrolada. E aí não pode ficar assim. Para evitar tais infecções, o corpo toma providências drásticas e se concentra muito em fechar feridas. Bom, a aplicação ali da tintura ou do pó do abatimão vai aumentar essa atividade 3, 5 vezes. E aí o que ocorre? Ocorre a formação de um tecido de granulação primário, que é de grande qualidade, então ele é bastante resistente, ele tem boa sensibilidade, tem boa irrigação sanguínea, contém a umidade, enfim, as características são bastante interessantes. Mas a ferida ainda não foi resolvida por dentro. Então é muito frequente você aplicar os pensos de babatimão e outras plantas taninosas, obter uma cicatriz superficial e a ferida continuar a se desenvolver por dentro, né? Principalmente isso será preocupante quando essa ferida tiver um nível de infestação já apresentado, né? Então tem doenças, né, tem processos bastante perversos, né, no sentido de serem insidiosos, que atacam o sistema de maneira muito potente e são muito resistentes aos elementos antibiogênicos, que progridem para dentro do sistema silenciosamente e por fora parece que está tudo resolvido. Isso é um problema, tá? Porque acaba que a doença se desenvolve, acomete órgãos capitais e quando o indivíduo começa a falir e ter outros sintomas, já vai ser muito mais difícil a resolução dos quadros desse tipo. Só para citar um exemplo, nós temos aí as feridas relativas à leishmaniose. A leishmania é um organismo que acomete o sistema como um todo, invade fígado, invade rim, fica na corrente sanguínea e ela produz feridas.
A parte mais incomodativa, talvez no primeiro momento, seja exatamente as feridas da leishmaniose. Aí vai o terapeuta, vai o curador e dá um banho no indivíduo, né, que seja um animal, que seja uma pessoa, né, de tintura de baba-de-limão. As feridas fecham. E aí parece que a leishmania foi embora. E não foi. Ela continua atacando os rins, continua atacando o fígado e pode inclusive levar o indivíduo a óbito, né? Pode perturbar tanto o sistema que o sistema fica inviável. Então há que se colocar as coisas com sabedoria, com conhecimento, para não entrar em armadilhas desse tipo. Por outro lado, é um bom exemplo da potência cicatricial que tem essa planta. Para colocar um segundo exemplo, onde o uso é extremamente bem equilibrado e que eu diria que não há nenhuma outra substância com essas características para esse problema, nós podemos falar das feridas diabéticas. Tá? Em outros vídeos a gente já comentou um pouco e talvez agora aqui seja a hora de sedimentar esse tipo de técnica. As feridas diabéticas, pela própria característica da disfunção, elas não fecham, elas não cicatrizam. Né? O indivíduo tem problemas de elaborar glicose, por isso mesmo a respiração celular sistêmica está perturbada. Uma das atividades onde se exige grande investimento de recursos biológicos é a atividade cicatricial, né? E uma das coisas que o síndrome diabético faz é a diminuição ou a perda absoluta dessas capacidades cicatriciais, levando indivíduos, por exemplo, quando se machucam em extremidades, perder essas extremidades. Então é comum, infelizmente todo mundo sabe, né, que a ferida diabética pode levar à amputação do pé, levar à amputação de uma perna, levar à amputação de um braço, de uma mão, de um dedo, né, porque simplesmente não fecha. Né? Então a gente recebe pacientes que têm lá uma ferida diabética que está, né, pelos grandes recursos que a medicina tem atualmente, fica lá sendo administrada por 1 ano, por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos, né? E a pessoa cuidando daquela coisa ali com todo o fator de incomodação que significa ter uma ferida permanentemente aberta. Sem falar das perdas dos status sociais, porque o indivíduo que tem uma ferida crônica, ele cheira diferente, ele tem que usar coisas que prejudicam, né, a estética dele, então o afastamento do indivíduo da sociedade é extremado, acaba acontecendo de maneira absoluta e isso deprime o indivíduo e isso vira, né, uma bola de neve, vira um círculo vicioso perverso, onde uma simples ferida leva o indivíduo a óbito eventualmente, não porque é pela ferida em si, mas por causa do prejuízo psicossocial que aquele indivíduo tem com uma ferida crônica, né, em aberto o tempo todo. E aí eu vou colocar, não existe resposta terapêutica dentro da medicina convencional eficiente para esse tipo de acometimento. Fica do mesmo jeito, fica sendo administrado. Com esta planta, algumas outras, né, que fazem processos de debridação. Então vamos colocar a técnica. Quando você tem a ferida já crônica, qualquer ferida de mais de 60 dias, ela é considerada crônica. Ou seja, as estratégias que o organismo vai utilizar para fechar a ferida são por segunda intenção. Ou seja, não é mais o tecido de granulação superficial, vai acontecer toda uma movimentação, uma mobilização de recursos nos tecidos profundos para fora e a ferida vai fechar do fundo para fora. Isso é muito mais lento, isso pode demorar 60 dias, 90 dias, 120 dias. Vai depender muito da vitalidade do paciente, do problema em si e de como está sendo manipulado. Tá? Bom, uma ferida crônica, antiga, feia, infectada eventualmente, precisa ser primeiro o quê? Tornada jovem. Para justamente dar uma volta nessa tendência do organismo de mudar de estratégia para cicatrizar a ferida. Tá? Então ela precisa ser tornada jovem. Então o primeiro processo é debridar a ferida. O que significa debridar? Tornar a ferida sangrante. Né? Ou seja, vai ser manuseada a ferida nas suas bordas, tirar aqueles tecidos que já são inertes, que estão mortos, que são incompetentes biologicamente, né? E que tem que ser retirados dali, senão a ferida não vai começar a reagir à terapêutica. Né? Aí, feito o processo de debridação, que pode ser feito de maneira mecânica, né, por técnica de raspagem, ou pode ser feito de maneira química. Para fazer pela maneira química, por exemplo, você pode usar o leite do mamoeiro, pode usar a massa da mandioca
Existem outras mucilagens que são extremamente cáusticas que fazem a seleção desses tecidos já mortos, inativos biologicamente. E o mais importante compreender dentro disso é que a seleção é seletiva mesmo. Ou seja, a massa da mandioca, por exemplo, ela não ataca o tecido vivo. Ela só consome, só debrida o tecido morto. Então é uma coisa fantástica no sentido da precisão com que esse substrato consegue trabalhar e ajudar o indivíduo que está sendo o alvo da terapêutica, né? Então faz lá, primeiro penso, com a massa da mandioca, por exemplo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. A ferida ficou bastante sangrante, ficou sensível, dolorida e tem aquele aspecto de que acabou de começar. Pronto, está na hora de entrar com uma planta taninosa, como por exemplo o babatimão. Aí você precisa ter o pó do babatimão, tá? E vai aguardar a área da ferida ficar úmida pela própria liberação da linfa sanguínea, tá? Como eu já comentei, sempre que o organismo quer empreender uma grande atividade, em qualquer parte do sistema, ele coloca líquidos, ele movimenta líquidos para aquela parte ali. Por isso fica inchado e por isso fica produtivo de uma linfa, né, serosa, uma linfa oleosa, né, ela é meio amarelada, tem um cheiro suave, ela é benigna, né, o aspecto é benigno, mas ela tem características diferentes da água, é uma água biológica, né. Bom, quando aquela umidade estiver ali colecionada, aí você vai polvilhar o pó do abatimão, de tal forma a obter uma camada. Aí cobre, sem haver compressão, né? Com uma coisa bem levinha, tal, só para não ter contaminação e exposição. E aguarda. Mais ou menos de 4 a 6 horas, aquilo ali vai solidificar e vai fazer aquilo que a gente chama de penso biológico. Por que biológico? Um produto orgânico com um líquido que o seu próprio corpo produziu. É uma casca dura, feia, bastante rugosa e principalmente o que? Resistente. Você pode jogar água ali, depois que ela está pronta, feita, ela não descola, ela não dissolve com facilidade. Obviamente, né, se você se empenhar, né, for lá com alguma coisa e raspar, ela sai, né? Mas, obviamente, você não vai fazer isso, que é exatamente isso que você quer, tá? Aí pode ser que você precise aplicar uma primeira vez, aí não fez direito, não tapou tudo, aí você lava com a própria tintura do babatimão e faz de novo, né? Faz de novo, vai fazendo até obter que toda a área da ferida fique coberta por esse penso biológico. E aí pronto, acabou o teu trabalho. Não tem que botar mais a mão, você só vai envolver aquilo para que não fique exposto por causa do aspecto, para não ter ação mecânica, né? Não bater e tal, não agredir aquilo ali, não perturbar aquele processo e é só aguardar. Num prazo de 20 dias mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez um pouco mais rápido, depende da vitalidade da pessoa, aquele penso biológico vai começar a descolar. Por quê? Porque a pele nasceu debaixo dele. O corpo vai cicatrizando de dentro para fora e na medida que estiver pronto, um primeiro tegumento externo, e aquele penso vai ser debridado, né? Ele por si só. Ele vai descolar e aí vai ficar fácil de retirar e vai ter uma pele rosadinha, linda ali por baixo. E o que é muito importante? De alto valor biológico enquanto tegumento de proteção. Uma das dificuldades grandes para feridas crônicas, principalmente de queimados, né, quando a matriz de granulação foi perdida, é que a cicatriz é de baixa qualidade, né? Ou seja, são queloides, são tecidos muito fibrosos, inelásticos, pouco oxigenados, pouco nutridos, tem pouca irrigação sanguínea, então são tecidos muito frágeis, né? Eles tendem a machucar de novo, são dolorosos, né? São sensíveis ao toque, são ardidos, enfim, é uma solução, mas que é meia boca, né? Ou seja, é uma coisa que não está perfeita, uma coisa que não está eficiente. O indivíduo vai ter que ter cuidado com aquela parte lá o resto da vida. Se for um indivíduo jovem, imagina o que significa isso. Cuidar de uma parte sensível por 40 anos, por 50 anos, por 60 anos. Então essa característica dessa técnica é extremamente valiosa. Com essa técnica você consegue fazer cicatrizes de extrema categoria, muito bem nutridas, muito bem oxigenadas, bem resistentes mecanicamente, bem resistentes quimicamente, né? Não vai ser 100% o tecido original, mas vai alcançar 80%, 90%.
como tem muitos fatores aí que influenciam nesse resultado, acaba que os percentuais variam muito. Então, são dois exemplos, né, que colocam o valor fitoterápico de uma planta desse tipo. Não é o único doador de tanino que temos aí na natureza. No nosso cerrado, em especial, nós temos vários indivíduos, né? Tem o pacari, tem a aroeira, enfim, vários indivíduos vegetais que são doadores taninosos, né? E cada um deles, dentro da sua composição como um todo, tem outras características paralelas extremamente desejáveis. Por isso mesmo tem indicações precisas dentro da fitoterapia. Um detalhe muito importante quando você extraindo a casca de qualquer planta é manter a segurança da planta. Tá? Então, dentro da melhor técnica, o primeiro mandamento é: não acesse o tronco, tá? A parte baixa da planta. Quanto mais baixa, mais suscetível à infecção, mais suscetível às perdas, mais difícil para a planta se recuperar. Então procure acessar partes altas e que estejam maduras, ou seja, que sejam, não sejam jovens. Então nesse babatimão aqui, por exemplo, né, daqui para baixo é proibido tirar casca. Tá? Eminentemente, como eu já vi algumas pessoas fazendo, não poucas, né, tira em volta. Né, tira um anel da planta. No momento que você tira o anel, você assassinou a planta. Né, porque o floema já não vai subir nem descer mais. E a planta não vai ter mais condições de se cicatrizar e de se nutrir. Aí ela morre, né? Provavelmente ela morre. Então acesse daqui para cima e procurando partes adultas. Essa planta propriamente dita, esta parte aqui é bastante jovem. Ela vai ser ativa, ela tem lá todos os princípios que você quer. Mas em baixa concentração, quanto mais próximo do tronco, mais do caule primário, maior concentração de princípios ativos. E mais, a parte jovem, imatura, ela ainda tem os produtos que a gente chama de princípio ativo, imaturos também. Então eles são desequilibrados, eles não estão num ponto bom de serem utilizados como medicamento. Por isso é mais seguro você acessar a planta mais próxima do tronco ou dos galhos primários. Tá? Então, sempre que tirar casca de árvores, casca de plantas, de forma geral, não faça o anel de forma nenhuma e não abra uma janela muito grande. Nunca no tronco, mas mesmo nos galhos mais grossos, não abra uma janela muito grande. Colhe um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, tira um galho secundário, né, para poder produzir a tua massa verde. Faz alguma coisa que pensando no depois, né? Ou seja, como que a planta vai resolver essa ferida? Como que ela vai ficar depois que você acessou ela como produtora do princípio ativo medicamentoso que você quer? Ah, mas eu falei, a árvore é muito alta, não teve como subir e tal, teve que ser no tronco mesmo. Então tá bom, já que você não quis ou não pôde subir no pau, né, na árvore de maneira adequada, você vai abrir a janela que você quer, retira a casca que você quer, nunca dando a volta e depois faz o quê? Vai no chão, pega uma quantidade de terra, mistura isso aqui com água, com óleo, com qualquer outra coisa, faz uma massa. Desse jeito não dá, né? Porque a terra está seca, ela não vai ficar. Mas você tem que fazer uma massa bem consistente, aplica na janela que você abriu e amarra com alguma coisa. Pode ser um saco plástico, pode ser um pedaço de pano velho, pode ser qualquer coisa. Tecidos melhor, né? Porque depois que apodrece, cai, tá lá a cicatriz que foi obtida, né? Por que isso é importante? Porque é uma janela aberta. Então os fungos vão acometer a planta, bactérias vão acometer a planta, insetos vão acometer a planta. De tal forma que quando você precisar da planta de novo, ela já não vai estar lá, porque morreu. E quem matou foi você. Foi você que fez o uso irresponsável. E fez um prejuízo não apenas para a planta, mas para si próprio. Vai ter que caminhar mais, vai ter que procurar um outro indivíduo, né, para poder obter o remédio que você precisa. Dessa forma você consegue ter aquele indivíduo vegetal como seu parceiro. E é muito importante então, dentro do seu próprio interesse, manipular de maneira a não prejudicar o indivíduo como um todo. É isso. Estamos aí sempre abertos às suas perguntas, aos seus questionamentos e sempre a aperfeiçoar a informação que a Alma Nature faz questão de democratizar para todo mundo que tem interesse em melhorar a qualidade da sua vida, acessando os organismos que estão em volta da gente. Até o próximo momento.